Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e querido irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de, outra vez no nosso dia, já um horário bem diferenciado, né? Já são 19 horas pelo menos. A gente tem o hábito de fazer os nossos devocionais pela manhã, mas como o dia foi se preenchendo de várias atividades, o devocional ele foi ficando para agora. Primeiramente, a gente quer celebrar, né? No dia de hoje foi um dia em que a minha filha mais nova, né? Emily Eduarda, ela se submeteu ao batismo, se submeteu, vamos dizer assim, a um cumprimento, né? De ordenanças do Senhor, né? Que é o batismo. Nós temos o batismo e a ceia, são as duas ordenanças que Deus deixou para a igreja. É claro que existem outros irmãos que falam sobre a questão dos mandamentos. Entre os mandamentos, nós temos principalmente a questão sabática. Né? A questão sabática, talvez se alicerçando naquele princípio que se a gente deixar de cumprir qualquer coisinha ali, é como se a gente tivesse não cumprido a própria lei. Ou seja, a gente não está em ordenança, não está em alinhamento, não está em harmonia com aquilo que o nosso Pai determina. Mas voltando então, hoje foi dia de celebração do batismo, e a gente fica muito satisfeito porque vê que de alguma forma a minha filha ela é católica, ela já era batizada pelo catolicismo, não que em tese fosse necessário, porque lá nos católicos é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas no meio protestantismo há a questão do simbolismo das águas, né? Aquele mergulho ali da imersão. E então, nesse aspecto, né, a questão do ritual, ou seja, há uma tendência dos cristãos protestantes entenderem que o batismo ele só é válido não só por quem batiza, mas como se batiza, né? Porque tanto o católico quanto o evangélico, eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a forma, a metodologia, o método, a maneira, como elas são diferentes. Então, e ela, como está professando esse novo mundo de sua fé, vamos dizer assim, protestante, né? Um cristão protestante, ela entendeu por bem que deveria se batizar e a gente celebra isso. E foi um dia gratificante, né? E o melhor de tudo é que tive a oportunidade de estar com meus outros dois filhos, o William Nix e a Aline, né, presenciando, e junto também ao lado da minha esposa, a Tamila. Então, estávamos completamente em família, né, acompanhando esse processo, não só dela, quanto mais 7 pessoas. E damos gratidão a Deus por isso, tá certo? Mas a meditação hoje, no dia 17 de agosto de 2024, nós vamos finalizar o livro de Deuteronômio. Hoje é o último dia, capítulo 34. Então, no capítulo 34, a gente vai lá no versículo 4, diz: E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Moisés chega ao seu momento final, né? Monte Zoar, acredito, das Campinas de Moabe ao Monte Nebo, né? Aí ele começa a dizer assim, e ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente de Jericó. Então Moisés chega ao final de sua jornada, ele chega aqui, ele sobe aquele monte, e ele olha toda a planície, todo o vale, ele olha toda a região, as Campinas, o sul, a cidade de Jericó, ele olha a terra de Judá, a terra de Manassés, Naftali, terra de Efraim, ele vai olhando tudo, a cidade das Palmeiras até Zoar, ou seja, ele contempla basicamente tudo aquilo que o nosso Deus vem prometendo ao povo de Israel, mas aqueles que trilharam aquilo exatamente não iriam fazer uso. E Moisés está entre aqueles que não iriam fazer uso, entrando na terra prometida. E quando a gente olha dessa forma, a gente pode considerar injusto, pode considerar que Moisés fracassou, né?
Mas quando você vai lá em Gênesis, eu acho que é Gênesis 19, lá na questão da transfiguração, não me lembro se é Gênesis 19, quando a gente vai lá, a gente vê quem? Jesus, né? A gente vê Jesus, Elias e vê Moisés, né, se reunindo com Cristo ali, lá no Monte da Transfiguração. Então a gente percebe que, na verdade, Moisés recebeu muito mais do que aquilo que se esperava, né? Ele recebe a sua morada celestial. E o que eu quero dizer com isso? É porque às vezes a gente está limitado a olhar as coisas simplesmente deste mundo, né? Deste mundo, não era 19 não, transfiguração que eu não tô achando aqui. A gente olha muito as coisas pelo olhar desse mundo, pelas limitações físicas, pelas coisas que os nossos olhos podem ver e também por aquilo que nós podemos sentir, na verdade, né? Tudo aquilo que nós podemos sentir. É em Êxodo, deixa eu ver, estou procurando aqui, mas não estou achando. Então, sentir, a gente não consegue, então, entender, ou a gente não consegue vislumbrar, ou não consegue planejar o algo mais do futuro. E essa chegada lá, apesar de ser, por exemplo, uma punição, né? Uma punição para Moisés, que segundo o próprio pai, ele foi rebelde, né? Foi tão rebelde quanto o povo de Israel ali no Monte Meribá, né? Apesar disso tudo, mas ele tinha fidelidade, ele tinha compromisso, ele tinha trabalho, ele tinha um coração voltado, ele verdadeiramente era alguém que se doava às coisas do Senhor. Então Moisés, apesar de não receber essa continuidade, esse prazer em enviar, mas ele foi para as moradas celestiais com Deus. E isso a gente tem que ter como certeza, né, na nossa caminhada, que por vezes a gente vai errar e muitas vezes, e por vezes, né, o Pai Eterno vai optar por exemplo, vai optar por nos levar, né? Vai optar por nos levar. Por quê? Porque, de alguma forma, chegou o nosso momento, o Pai entende que nós falhamos em alguma parte do processo, mas essa falha não nos afasta da glória do Senhor, como foi no caso de Moisés. Essa falha não nos... É porque é uma, vamos dizer assim, é uma forma que o nosso próprio Pai vê as coisas e, além de ver, é uma forma que ele faz seu julgamento e ele entende. Então ele entende que é melhor nos separar, é melhor nos levar para próximo dele do que nos mantermos aqui naquele momento que a gente pode vir a ser até um mau testemunho. Moisés não foi mau testemunho de uma forma geral, pelo contrário, foi um testemunho muito positivo, um testemunho muito verdadeiro, um testemunho fiel, um testemunho de luta. E o interessante de tudo isso é que mesmo às vezes você chegando, olha só, Moisés não conquistou a terra, ele não conquista, mas às vezes ele vai passar a continuidade da batalha, que com certeza é muito grande, que ainda vai ser muito grande, ele acaba passando para o seu sucessor, que é Josué. Então, por vezes, você vai receber a missão de alguém que fez a missão muito bem feita, né? Ele fez a missão muito bem feita, ele trabalhou arduamente, mas para que a gente possa tomar posse, a batalha verdadeiramente, ela vai se fazer presente a partir daquele ponto. Então, tudo que você faz, como Moisés fez, foi preparar tudo, deixar no ponto certo, para a partir daquele momento, né, todos aqueles que se levantavam contra ou se rebelavam o tempo todo já foram ficando para trás, e a partir prepara um novo exército para que um novo homem, para que um novo líder, preparado também pelo próprio líder, indicado por Deus, mas durante toda a sua caminhada, foi preparado pelo líder que agora está nos deixando, ou está deixando aquele povo, mas nas condições próprias. E apenas ele institui, ele passa-lhe a autoridade, ele institui com fé, com perseverança, e animam a marchar de uma forma firme e perseverante e confiante no Senhor.
E é isso que, por vezes, nós temos que levar para as nossas vidas, né? Confiança, perseverança e entender que a correção do Senhor, mesmo nesse caso, que é uma correção que nos leva à morte, né? Nos leva à morte, ou seja, porque para o Senhor a nossa jornada e caminhada termina ali e agora Ele nos tem um canto reservado de uma forma diferente, um outro propósito a partir dali, e a gente não deve, então, enxergar certas perdas como uma perda, é a última perda da nossa vida, tá certo? Fica na graça do Senhor nesse sábado maravilhoso, que Deus ainda possa te abençoar e que meus filhos, o Elianix e a Aline, que retornaram para São Luís hoje, às 18h30, possam estar fazendo uma viagem maravilhosa e abençoada, sendo guardada por Deus aí nessas estradas aí, tá bom? Que Deus possa te cuidar, meu irmão.